Olá, tudo bem? Haja Deus, haja paz e haja luz. Nós estamos aqui no altar da Igreja Fonte. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração da meia-noite. Vocês podem ver aqui ao fundo o candelabro com os 7 candeeiros acesos que representam as 7 manifestações, as 7 virtudes do Espírito Santo, conforme fala em Isaías. Mas eu quero orar especialmente por você que, infelizmente, passa as madrugadas em pranto, desassossegado, deprimido, com insônia, com pânico. Você que também está me acompanhando agora nessa oração, está no hospital, doente, o acompanhante de alguém, você está aí na portaria de um prédio, de um condomínio, de um edifício, você que está no quarto, se drogando, ou ainda pensando em dar destino à sua própria vida, dar cabo, dar fim à sua vida. Quem sabe, alimentando aquele pensamento que tenta sugerir que a melhor solução para dar fim ao problema é a morte, e não é. Quando nós tomamos qualquer decisão de maneira precipitada, normalmente as consequências são prejudiciais. Mas quando seguimos a direção, principalmente quando vem do alto, vem do Senhor, e para receber essa direção, nós temos que buscar, nós temos que estar suscetível à audição, a ouvir o que Ele tem a dizer, e assim você vai conseguir ter solução para esse problema de saúde familiar, para esse problema financeiro. Veja o exemplo dos discípulos. Depois que o Senhor Jesus apareceu para eles no mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, e trouxe uma pesca além daquilo que eles precisavam, eles resolveram crer. E esse período foi tão importante que foram 40 dias que o Senhor ainda esteve em vida, entre a Páscoa e a sua ascensão ao céu, que ele realizou muitos milagres. E o principal motivo foi exatamente esse aqui. Ele disse para os discípulos o seguinte, ele disse assim: não vos ausenteis de Jerusalém até que vocês recebam o poder do alto. Não vos ausenteis. A necessidade deles receberem o Espírito Santo naquela época é a mesma nos dias atuais. Porque o Espírito Santo, que vem do próprio Senhor Jesus, é que vai nos levar a essa direção. É que vai promover a libertação, a restauração, a salvação. Imagine você tendo o Espírito Santo dentro de você e qualquer problema que se levantar contra você, porque os problemas continuarão se insurgindo para te afrontar, para te desafiar, mas você terá condições necessárias de ir contra qualquer problema e em condições de poder vencer. O Espírito Santo é isso. Quem é o Espírito Santo? É Deus agindo dentro do homem. Então ele disse para os discípulos: olha, não vos ausenteis de Jerusalém até que vocês recebam o poder do alto, o poder do Espírito Santo. Se ausentar nada mais é do que você tentar vencer, do que você tentar prevalecer diante de qualquer área da sua vida sem a presença principal do Espírito Santo na sua vida. É por isso que eu quero orar e dizer que toda quarta-feira nós realizamos um culto onde nós buscamos fortalecer as pessoas que estão fracas, onde procuramos levar as pessoas a receberem do Espírito de Deus para que elas tenham condições de vencer as lutas que elas enfrentam no seu dia a dia. As lutas que elas enfrentam diariamente, em casa, trabalho, família. Por isso é essencial que você não se ausente desse culto. Venha quarta-feira, toda quarta-feira, 19h30, especialmente você aqui de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, para participar de um culto. Você vai chegar de uma forma e você vai sair daqui totalmente diferente e em condições de você vencer toda e qualquer situação. Avenida Floriano Peixoto, 2326. Compartilhe essa mensagem. Agora nós vamos falar com Deus
aqui diante do altar, eu quero orar por você que está nesse momento, passando ou enfrentando alguma situação na sua vida. Meu Deus e meu Pai, aqui diante do teu altar, eu me coloco, eu me ponho em favor desta mãe, dessa esposa, do filho, do marido, desse empregado, desse patrão, desta pessoa que tem uma religião ou não, que tem uma fé definida ou incerta, mas que acredita em alguma coisa, mas que está vivendo o lado avesso da vida, mas que está enfrentando nesse momento uma realidade que ela jamais imaginou que um dia ela passaria. Quem sabe aqueles pensamentos suicidas, aquele sentimento de que não tem saída, de que não tem solução. Aqui do altar eu venho orar, porque é o lugar mais baixo que o Senhor desce para mudar a vida daqueles que precisam. E aqui do altar eu venho orar para que toda demanda, para que toda obra mandada, para que todo feitiço, toda obra do mal, seja ela cancelada, seja ela destruída, Senhor. O Senhor se manifestou para destruir todas as obras do diabo. E não importa qual seja o mal que alguém tenha lançado sobre essa pessoa, não importa o que tem vindo contra ela, se ela tem a favor dela o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Então que o Espírito do Deus Altíssimo visite o fraco, o caído, o desalentado, o que pensa em morrer, o que está endividado, o que está agora pensando em dar cabo da sua própria vida, que haja libertação, meu Deus. Eu oro por essa mulher que ora pelo filho, que separou-se recentemente. Eu oro pela mãe que está clamando pelo filho, que está entregue ao vício, a esposa que o marido virou a cabeça, que haja salvação. Aqui do altar eu determino a bênção em nome de Jesus. Graças a Deus. Haja luz na sua vida. Tenha um ótimo dia. E que Deus abençoe. Participe de um culto aqui na Igreja Fonte. Segunda-feira, às 7h30 da noite. Quarta-feira, 7h30 da noite. Sexta-feira, o grande desafio de cruz. Domingo, às 9 horas da manhã e 18 horas. Eu convido você a nos fazer uma visita. Tá bom? Avenida Floriano Peixoto, 2326. Deus abençoe.